E aí, beleza? A gente vai continuar nossas aulas sobre a parábola do bambu, né? E hoje é a segunda aula e o tema é o bambu cresce para o céu. Então, o bambu ele é da família das gramíneas, que é constituída de plantas rasteiras, plantas médias, mas ela é uma planta que em sua constituição ela cresce muito alto, né? Geralmente ela chega a 36 metros, que é da altura de um prédio de 12 andares. E da mesma forma que o bambu ele cresce para o céu, nós também, seres humanos, a gente foi criado para crescer para o céu, né? Para ter o céu como alvo. Nós somos cidadãos do céu, somos súditos do reino dos céus e o nosso Pai está no céu, né? Em Gênesis 2:7 diz assim: Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele a respiração da vida, e ele se tornou um ser vivo. Então Deus nos fez do pó da terra, mas ele nos soprou a vida. Deus nos deu o espírito, né? E por isso nós vivemos. Isso é a nossa semelhança com Deus, né? De sermos espirituais, de termos uma alma, né? E isso nos leva a sermos semelhantes a Deus, né? E a buscar as coisas do céu, né? O Espírito Santo também nos torna filhos de Deus, nos leva a ser semelhante a Jesus. E o céu, ele não é o nosso limite, né? O céu, ele é o nosso destino. Devemos juntar tesouros no céu, nosso coração deve desejar o céu, devemos crescer em direção do céu, devemos ter o nosso interesse nas coisas do céu e somos nessa terra embaixadores do céu. Nós não fomos criados para sermos fracassados. Não é papo de coach, né? Deus nos criou como criaturas úteis, né? Como seres que têm um propósito, né? E o nosso propósito ele vai totalmente de encontro com o céu, né? Com Deus. Glorificar a Deus, somos ferramentas úteis na mão de Deus, somos vasos de honra, não vasos inúteis, somos santuários do Senhor, somos templo do Espírito Santo, somos ovelhas do aprisco de Cristo e membros ativos do corpo de Jesus. Fomos criados para as coisas do alto, fomos criados para amar a Deus, somos criados para realizar os sonhos de Deus em nossas vidas, somos criados para louvor e glória de Deus. É bem parecido com a história da águia e da galinha, né? A águia e a galinha são aves, as duas têm asas, têm bico, têm penas. Só que a galinha foi feita para pisar no chão, né? Só que a águia não, a águia foi feita para voar a grandes alturas e voar muito rápido. Então a gente deve ter esse coração, né, de crescer para o céu, crescer espiritualmente, de buscar as coisas celestiais, as coisas do alto, né? Jesus tinha isso muito bem definido. Em João 8:23 ele diz que é lá de cima. Em João 17:16 ele diz que que os seus discípulos não são do mundo, como ele também não é. Então nós não somos mais do mundo, né? Esse mundo é uma filosofia de vida sem Deus, né? Também em Romanos 12:2 diz assim: Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, para Jesus era bem nítido, né? Ele é lá de cima, o objetivo de vida dele era obedecer e glorificar a Deus. E ele fez isso e nos deu esse exemplo de vida, esse exemplo de propósito, de significado, de crescer para o céu, né? E também em Romanos a gente vê que é necessário que a nossa mente seja transformada, né? A gente vem, antes de conhecer Jesus, sendo conduzido pelas expectativas dos nossos pais ou os nossos sonhos. Só que Deus ele tem direções para nossas vidas, né? E para isso precisa que a nossa mente seja transformada, né?
o mundo, que é a filosofia de vida sem Deus, tenta nos enganar, né? Nos desviar do caminho, colocando outras prioridades, outros objetivos acima dos objetivos de Deus para nós e assim nos desviar, né? E só que pelos frutos, né, nós reconhecemos as árvores, né, como Jesus fala. E as coisas desse mundo não satisfazem a humanidade, né? Por mais que a pessoa tenha tudo o que deseja, a satisfação profunda não se alcança, né? Porque somos seres sedentos de coisas além das coisas físicas, né? Essas coisas do mundo jamais vão nos satisfazer plenamente. Nós fomos feitos para as coisas do céu. Por mais que essas coisas nesse mundo pareçam bonitas, pareçam essenciais, mas não se compara com as coisas guardadas no céu para nós. Mas também a gente não pode viver alienado e marginalizado nessa terra, né? A gente deve estudar, deve trabalhar, deve construir uma família e glorificar a Deus. Isso glorifica a Deus. Mas isso não é o objetivo principal para o qual Deus criou a humanidade, né? Isso é secundário. O nosso objetivo principal são as coisas que envolvem Deus, envolvem glorificar a Deus, envolvem o céu. As realizações terrenas não vão nos satisfazer. Elas não vão dar sentido à nossa vida. Por mais que a gente se esforce, a gente vai se sentir sempre nunca plenamente satisfeito, nunca ter alcançado. As coisas da terra jamais preencherão o vazio dentro de nós, que é do tamanho de Deus. Em Tiago 1:27, diz assim: para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Também em Hebreus 11, a gente vai ler o 33, o 35 e o 38. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Andaram refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Então, a religião um dos itens, né, da religião pura e verdadeira é não se contaminar, né, não se manchar com as coisas desse mundo, né, e essas questões de propósito, de direção, de objetivo na vida, ela, se não for alicerçada no céu, se não for em direção ao céu, estamos sendo corrompidos. E os heróis da fé tinham bem claro isso, né, que o objetivo deles nessa terra era agradar a Deus, era servir a Deus, era para o céu. Eles sabiam que a pátria deles era muito mais do que o país que eles nasceram, né? Nós somos brasileiros, mas primeiro nós somos cidadãos do reino de Deus. O diabo nos primeiros séculos ele ameaçava e tentava os discípulos com ódio, com a perseguição. Hoje ele nos tenta colocando alvos e metas terrenos para a gente se esquecer dos objetivos de Deus, esquecer que somos dos céus e ter uma fé sem foco, uma fé sem direção, uma fé focalizada nas coisas dessa vida, né? E para onde está direcionada a minha atenção? Para onde está direcionada a minha energia? Para onde está direcionada a minha dedicação? Se a minha atenção, a minha energia, a minha dedicação estiver direcionada para as coisas do mundo, para as coisas dessa vida, para coisas terrenas, a decepção é certa. Mas se a minha atenção, a minha energia e a minha dedicação estiverem direcionadas para as coisas dos céus, a satisfação é garantida da mesma forma. A gente deve buscar viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. Há uma herança guardada para nós no céu, muito maior, muito melhor do que todas as coisas dessa terra, do que o melhor carro, do que a melhor casa, do que as melhores comidas, do que tudo que você possa pensar de bom nessa terra não se compara com o que está guardado para nós. Lá em Colossenses 3, do 1 ao 4, diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto
e não nas coisas que são daqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida em Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão como Ele e tomarão parte na sua glória. Então, como bambu, devemos crescer para o céu, devemos olhar para o céu, devemos buscar o céu, devemos desejar, devemos sonhar com o céu, devemos ter o nosso foco no céu, devemos realmente a cada dia lembrar que o céu é o nosso objetivo, o céu é o nosso destino. E quando você olhar para o céu, você vai um dia. Acho que é por isso que Deus fala que Deus deixa o céu tão bonito muitas vezes. Muitas vezes a gente olha para o céu, se inspira, se encanta com as nuvens, com as cores, porque parece que algo nos atrai no céu e que a gente possa realmente crescer para o céu, não se iludir com as coisas dessa terra, entender que a nossa vida aqui é passageira, mas a nossa vida no céu será eterna. Que Deus nos abençoe.